Opinião e Debate, com Ana Paula Machado. Realização, Jornal Clarim e Estúdio 7 Produções. No Opinião e Debate de hoje, nós vamos conversar com o presidente do Partido dos Trabalhadores de Araxá, o advogado Daniel Rosa, sobre a realização das eleições gerais em 2014, como esse resultado influencia a atuação do PT no município e também a alternância de poder no governo do estado com a eleição de Fernando Pimentel do Partido dos Trabalhadores. Daniel, é um prazer recebê-lo aqui no Web TV do Clarim, seja bem-vindo. Prazer é todo meu de estar aqui com você, né? É uma satisfação enorme a gente poder contribuir nesse momento, né? É um momento muito interessante que a comunidade de Araxá vive, nosso estado e o país também. Daniel, como é que você analisa a vitória da Dilma? Como é que você analisa todo o processo? O primeiro turno, o segundo turno e esse desfecho, a eleição dela, por uma diferença pequena de votos. A eleição da presidenta Dilma representou, sem sombra de dúvida, um momento histórico que a nação vive, né? Haja vista que todas as transformações provocadas desde o governo do ex-presidente Lula, seguindo para sua reeleição e no primeiro mandato da presidenta Dilma também, essa continuidade foi declarada e sentida pela população brasileira. Então, naquele anseio de não retroagir, de permanecer com as conquistas sociais já perpetuada desde 2002, a nação achou por bem, por mais que a votação, como você acabou de mencionar, foi apertada, mas demonstrou que esse é o caminho a ser percorrido nos próximos anos, né? E com muito dinamismo, com muitas modificações que vão serem feitas de forma positiva, como já foi declarado, foi anunciado, e eu espero que a gente vá conquistar uma qualidade de vida melhor, a economia vai sobressair novamente e espero e tenho certeza que nós estamos no caminho certo enquanto nação, enquanto projeto político para esse povo brasileiro. Na minha opinião, uma dificuldade para Dilma foi o fato dela não ter feito as reformas que todo mundo esperava com a sua eleição para esse mandato, especialmente a reforma política, a reforma tributária, né? E assim que foi eleita, inclusive no seu discurso, ela disse que entendeu o recado das urnas, que a população quer mudança e que ela ia conduzir esse processo. No noticiário, logo em seguida, alguns partidos já contestam essa questão que ela colocou de realizar um plebiscito, querendo que essa reforma seja prerrogativa do Congresso Nacional. Como é que você vê essa questão? Eu concordo de todas as maneiras, absolutamente com o que a presidenta apresentou, porque as modificações vão ser muito sensíveis para a nossa população. E, sem sombra de dúvida, a gente tem que provocar o povo brasileiro. Nós temos que entender essa mexida, entender essa movimentação que teve na base social, no meio empresarial, em todos os segmentos, para que a gente transforme isso. Nós não podemos engessar todas essas modificações, como você acabou de mencionar, seja a reforma tributária, seja a reforma política. A gente tem que compreender os segmentos dentro da sociedade para que a gente possa provocar isso dentro do Congresso. Já foi várias vezes provocado através do Executivo, pontuações, medidas assim, pequenas em virtude para que houvesse essas transformações, mas não se lograram êxito. Então, assim, diante das movimentações que teve, as urnas falaram isso, houve a manifestação popular, eu acho que a gente tem que caminhar e progredir daqui para frente. Já foi provocado esse momento através do Legislativo. O Legislativo, penso que não foi capaz e não teve força suficiente de provocar essas mudanças. E agora, com essa vontade popular, juntando com essa declaração da presidenta, que é um compromisso com a nação, eu acho que agora nós vamos caminhar e progredir dentro de um rumo mais concreto e certo. E a presidente disse também que seguirá firme no combate à corrupção. E essa questão da corrupção, especialmente do escândalo da Petrobras,
influenciou bastante essa disputa. Como é que você vê também essa questão da corrupção? A questão da corrupção ela tem que ser realmente banida, né? Tolhida do meio público. Não só do meio público, em qualquer tipo de segmento, né? A gente sabe que existe um cerne, um gene cultural, às vezes até da nação brasileira, quanto à questão da corrupção. Então a gente tem que criar freios, né, e contenções para isso. É necessário, nesse momento, que isso venha à baila, que a gente venha discutir isso enquanto sociedade, que a gente venha discutir, a gente venha entender esse fenômeno que acontece, seja começa dentro das famílias, dentro da população, dentro da sociedade, dentro das empresas, até chegar no meio público, para que a gente venha ter as medidas concretas e efetivas. O que foi mais importante, o que é importante nesse momento, é que a presidenta declarou, e a gente viu nos meios de comunicação, a gente conseguiu acenar com isso, que as coisas estão às claras. Hoje, o Partido dos Trabalhadores, ele não tem a intenção de esconder qualquer tipo de situação debaixo do tapete, como outrora era feito. E o que é necessário agora? Necessário agora é a investigação séria, é a apuração de fatos e punição dos infratores. Eu acho que é isso que desse momento crucial que a gente tem que caminhar, com muita responsabilidade nessas mudanças. E a presidenta vai ter nesse momento. Agora, se houve repercussão, a gente entende que essa repercussão foi porque se acenasse, como você mencionou aqui, a luz amarela. A luz amarela. Daqui a um momento a gente pode acender a luz vermelha. Então é um momento da gente entender esse fenômeno e a gente conseguir equacionar isso enquanto sociedade. A responsabilidade é muito grande, nossa enquanto governo do Estado de Minas também, porque haverá a cobrança da sociedade. E eu creio que nós estamos preparados para isso enquanto governo, nós estamos preparados para isso enquanto militante, e a sociedade quer essa resposta efetiva. Daniel, ainda na questão em nível federal, logo após a eleição da presidente, os opositores já disseram que querem o impeachment, que vão entrar com processos na justiça, que o país está dividido. Como é que você vê todas essas críticas? Eu acho que isso... E essa atitude da oposição? Isso é o calor após a eleição, né? O calor após a eleição. São 3 meses de luta, de batalha, de confrontação, de demonstração que o meu projeto é melhor que o outro projeto, que as pessoas que estão envolvidas comigo são mais capazes que as outras pessoas. E aí entra no amor, na paixão. E ao finalizar, haverá um derrotado e um vitorioso. E aí vão ter esses clamores naturais, mas as coisas vão se colocando dentro da normalidade e a gente vai entendendo que isso é um processo democrático. O país passou por muitos anos sem ter esse processo democrático. Isso foi uma conquista nossa, que a gente tem que realmente bater palma para esse momento e entender que os perdedores ou os vencedores, após as eleições, têm que desfazer do palanque e começar uma nova caminhada, um novo projeto político. E foi muito bem ressaltado pela presidenta no seu discurso, né? Realmente ali após ter sido anunciada a sua vitória, ela irá e deverá governar para todos, né? Independentemente do resultado das urnas. O resultado das urnas sim demonstrou que existe uma responsabilidade maior em alguns pontos que devem ser observados. Ok. Daniel, em nível de Estado, o que levou a vitória de Fernando Pimentel, na sua opinião, quebrando inclusive 12 anos consecutivos de PSDB no governo de Minas Gerais? O Estado de Minas Gerais já não suportava mais a situação caótica que nós estávamos atravessando, né? E o governo do PSDB não soube dar essa resposta para a nossa comunidade, para a nossa população. E quando foi apresentado um novo projeto político, uma nova dimensão para esse Estado, a população abraçou, e abraçou já no primeiro turno. Não houve essa resistência, não houve essa dificuldade, devido às situações precárias que nós estávamos vivendo nesse momento. Então eu acredito e tenho certeza que essa nova trajetória do Estado de Minas Gerais vai ser muito salutar para o povo mineiro. O povo mineiro vai começar a ter um alinhamento muito próximo ao governo federal.
Você não acha que houve um excesso de confiança por parte do PSDB no sentido de escolher Pimenta da Veiga como opositor de Fernando Pimentel? Eu creio que, não vou dizer nem que seria excesso, seria a ausência de quadros, né? A ausência de quadros. Alguns partidos políticos, eles não têm a preocupação de fazer lideranças, de formatar quadros jovens dentro do seu aspecto político, e chega um determinado momento que se você não tem onde buscar essas lideranças, então fica sempre os mesmos quadros, as mesmas pessoas, sempre monotonia que é do meio político aí, focado nesses partidos. E a presunção poderia ter sido no sentido de que poderia que eles lograriam êxito de qualquer forma. Eu penso que não, porque hoje nós passamos por um momento de nação, de Estado, onde a população, a cada momento, ela tem uma responsabilidade maior de estar outorgando um mandato para as pessoas que vão nos governar. Esse eleitorado vem sendo afinado. Justo, eu tenho percebido isso dia a dia, assim, com muita precisão, que esse eleitorado ele tem sido muito responsável também. Então a gente tem que bater palma para esse eleitorado, porque as urnas, elas nos dão resposta, elas falam. Uma coisa que chama muita atenção, inclusive, é que se você fazer uma análise das regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, né, o Partido dos Trabalhadores venceu em muito mais municípios do que o PSDB, numa região tradicionalmente mais conservadora, né? Inclusive em Araxá, o Partido dos Trabalhadores não venceu, mas reduziu significativamente a diferença do Aécio para Dilma, né, de quase 5 mil votos para cerca de 1.000 votos. Como é que você analisa isso? Eu vejo o que Ana Paula, a gente estava acabando de mencionar com você aqui. Eu vejo que nós estamos vivendo um novo momento dessa democracia. No primeiro momento, assim que houve a abertura, houve aquele clamor, vamos votar, vamos escolher nossos representantes, e foi, entre aspas, no bumba meu boi. A população começou a sofrer por isso, começou a amadurecer, culminou na questão das ruas, pouco tempo atrás, que houve um clamor da população de modificação, e hoje a população ela está tendo critérios na apuração, na verificação de cada candidato, de cada plataforma. Isso é muito importante porque a gente vem amadurecer. Isso foi demonstrado aqui em Araxá, foi demonstrado nesse aspecto e nessa pesquisa que você fez no Alto Paranaíba, que são consideradas situações e regiões conservadoras no ponto de vista assim de sociedade, né? De sociedade conservadora, mas acontece um fenômeno na cidade, como aconteceu em Araxá, muito interessante. A cidade começa a tomar uma proporção um pouco maior de habitantes, a cidade começa a sair do centro e começa a povoar a periferia. E nessa povoação da periferia, dos bairros, as lideranças muitas vezes assim emergem das periferias dos bairros, não mais do centro. O centro não toca o movimento da cidade, né? Para você governar uma cidade igual a nossa, igual uma cidade conservadora, necessariamente você não precisa ter um sangue azul, um sangue nobre, um viés político de família. Você precisa de uma liderança expressiva onde as pessoas confiam no seu projeto político. Isso é muito importante nesse momento, essa confiança da população naquilo que você está propagando. Chegando em Araxá, Daniel, o Partido dos Trabalhadores recentemente passou a compor o governo municipal. Então o PT faz parte hoje da situação porque participa do governo do prefeito Jeová Moreira da Costa. E então nós podemos dizer que a gente tem o PT no governo municipal, no governo estadual e no governo federal, nas 3 esferas. Isso vai fazer diferença para Araxá, na sua opinião? Isso faz muita diferença, faz muita diferença. No primeiro momento, quando nós fomos convidados pelo prefeito, o Dr. Jeová, houve um debate muito intenso partidariamente sobre essa possibilidade. E o que nós, enquanto partido, nós pensamos? Que quando a gente pode contribuir, a gente não podemos nos furtar desse momento. Independentemente da situação que a gente sabe que está delicada
que está um momento assim um pouco quanto difícil para a população de Araxá, e a gente tendo quadros de pessoas que podem contribuir com a administração, nós definimos internamente que, diante do convite do prefeito em compor a Secretaria de Educação, a gente poderia, nesse momento, ter uma possibilidade de poder fazer a diferença dentro daquele aspecto onde a gente está locado ali na administração. Isso é muito importante. Mas, antes disso, o partido tem um compromisso com a população de Araxá. Nós temos um compromisso muito sério. E nós não vamos tampar os olhos diante das situações que a gente entende que tem que ser modificadas. Com certeza, independentemente da gente estar ocupando um espaço dentro da administração. É importante que se diga isso porque nós entendemos que nós somos uma terceira via muito importante para as próximas eleições de 2016. E dentro desse projeto político que nós entabulamos ali, a gente entende e a gente percebe que a gente quer aproximação popular nas decisões políticas da cidade. Isso é muito importante. Agora, quando você falava desse alinhamento dentro da administração, eu vejo que isso é muito importante para a administração nesse momento, porque nós temos o governo federal, agora nós temos o governo estadual e nós estamos com uma primeira Secretaria de Educação junto ao governo do Dr. Jeová. E a gente essa participação pode ser ampliada? Deva ser ampliada, até porque o convite, a priori, foi para a gente compor duas secretarias, okay. Uma secretaria de educação e possivelmente uma secretaria de esporte. Foi o compromisso da administração conosco. Mas como a gente estava atravessando um momento político aí, a gente entendeu que a gente deveria preocupar nesse momento especificamente com o período eleitoral. Inclusive você foi secretário de esporte por poucos dias e nomeado pelo PMDB, porque na verdade tem uma outra situação aí que o prefeito interino era o Miguel Júnior, presidente da Câmara Municipal, que é do PMDB, que fez uma dobradinha em nível federal, né, para eleger Dilma e Temer novamente, e essa dobradinha está se repetindo aqui em Araxá? Com certeza, com certeza. A gente teve como parceiro nessas eleições aqui no Corpo a Corpo da comunidade, o presidente da Câmara, o vereador Miguel Júnior, ele esteve conosco nessa caminhada. A gente esteve no mesmo palanque aqui em Araxá, a gente percorreu as cidades, as regiões aqui. É um indício que vocês podem estar juntos em 2016. A gente está muito alinhado, a gente vai estar alinhado, com certeza, porque esse alinhamento ele vem de Brasília, ele percorreu o estado de Minas Gerais e Araxá não pode ser diferente. Houve esse entendimento nesse momento, aqui principalmente no momento de campo, de luta, de batalha, eu penso que isso aí vai permanecer. E o convite do presidente e prefeito interino naquele momento, também para a gente ocupar aquele espaço como secretário de esporte, a gente entendeu que era muito bem-vindo, porque era um momento de lacuna da administração, e se a gente tem esse entendimento, esse alinhamento, a gente também não poderia se furtar, mesmo que o período fosse breve. Porque esse é o nosso papel. Há chances de você voltar a ser secretário, então? Existe sim, a gente não pode, no momento algum... Uma última pergunta, Daniel, desculpa apressar, porque o tempo é mais curto aqui no Web TV. É sobre a Codemig. Nós temos uma relação muito direta com a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. Hoje, o vice-presidente da Codemig é de Araxá, o ex-prefeito Antônio Leonardo. E qual a perspectiva, expectativa que nós podemos ter quanto o Partido dos Trabalhadores de Araxá indicar alguém, quem sabe até para ser presidente da Codemig? Eu vejo que isso é importante para a comunidade araxaense, mas eu também tenho um outro ponto de vista, até um pouco quanto particular, não institucional, partidário, que a gente vai levar internamente para o debate, no sentido de que a Codemig, ela usufrui e retira muito da nossa cidade. 90% da arrecadação da Codemig, se não me engano, é referente à exploração. E o que é retornar para a nossa comunidade? É a pergunta que eu sempre faço. O que realmente efetivo tem para a nossa comunidade? Você acabou de mencionar, retira 90%. Será que pelo menos 10%? 5%? 1%?
Então, assim, eu vejo isso, esse tem que ser o principal debate. A questão de se independente de nomes. A questão de se vai ter um cargo de presidência, se vai ter um cargo de vice-presidência, até porque o que adianta a gente ocupar um cargo de vice-presidência se nós não estamos tendo efetivamente e concretamente uma situação específica para a comunidade de Araxá através da Codemig. Então fica uma coisa meio inócua. A gente tem uma pessoa lá indicada pelo partido, então a gente tem que estabelecer realmente uma meta de trabalho, reivindicações pontuais. Agora, o Partido dos Trabalhadores... Inclusive a presidência. Inclusive a presidência. Agora, o Partido dos Trabalhadores, de forma diferente de outros partidos, onde existem as indicações e a gente não entende quais são os critérios, quais foram as formas, a gente quer levar isso para o debate popular da população. O que a população espera da Codemig? O que a população do Sem Lemos, do Santa Luzia, do Aeroporto 1, do Aeroporto 2, do Jardim Natália, do centro da cidade, o que essa empresa pode contribuir mais para a nossa população? Então, esse é um enfoque que a gente quer buscar nesse momento, junto ao governador Fernando Pimentel. A gente está acabando de lavrar um documento interno do partido, onde que a gente vai estar, nesse momento de transição do governo, já pontuando essas questões, para que a gente possa avançar enquanto cidade. A nossa preocupação nesse momento é que a cidade ela tem que ter um projeto político bem definido. O Partido dos Trabalhadores, nesse momento, ele vai buscar a população de Araxá para a gente estabelecer metas. Como que nós vamos fazer com a questão da saúde, com a questão do meio ambiente, ou como que vai ser a mobilidade urbana de Araxá, a questão da segurança pública. Nós temos que preocupar esses jovens ociosos aí, é o sinal da criminalidade ou não. A gente quer estabelecer uma questão de um projeto para que o próximo candidato ele venha obedecer e ouvir a população de Araxá. Ok. Muito obrigada pela sua participação, Daniel. Foi um prazer. Eu que agradeço a oportunidade. A gente está sempre de portas abertas para estar aqui. A gente sabe da audiência, né, astronômica desse programa e a gente fica muito feliz de poder contribuir nesse momento, viu? A gente agradece enquanto partido, enquanto presidente do partido, a gente poder esclarecer e a gente quer poder contribuir com o meio de imprensa para que a gente venha esclarecer esses pontos que a comunidade quer saber no dia a dia, né? Isso é muito importante. A comunidade, ela tem direito a participar e estar bem informada. É o direito de informação, né? É isso aí. Muito obrigada, um grande abraço. Eu que agradeço. E o Opinião e Debate volta na próxima quinta-feira com um novo entrevistado. Até lá, um grande abraço para vocês. Opinião e Debate, com Ana Paula Machado. Realização, Jornal Clarim e Estúdio 7 Produções.